Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alessandra e vamos iniciar a disciplina de Matemática 2. Iniciamos então a nossa primeira semana falando sobre matrizes. Essa primeira videoaula vai trazer um pouquinho das definições de matrizes. Então, o primeiro passo, o que é uma matriz? Então, uma matriz de ordem M por N, com M e N números naturais não nulos, é toda tabela composta por M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Então, o que é a matriz? Nada mais é do que uma tabela, a representação de uma tabela, em que a gente vai dispor elementos em linhas e colunas. Então, a ordem de uma matriz é o que define o número de linhas e colunas. Muito cuidado que quando a gente representa a ordem M por N, sempre o M é o número de linhas e o N o número de colunas. Então, sempre na ordem, o primeiro número que aparece representa as linhas e o segundo número que representa as colunas. Então, trouxe alguns exemplos. Então, eu tenho a matriz A, a gente sempre vai denominar uma matriz por uma letra maiúscula. A gente pode representar ela usando parênteses, ou a gente vai ver na sequência colchetes. Então, a matriz A está representada por parênteses. A nossa matriz A tem duas linhas e ela tem três colunas. Então, qual que é a ordem dessa matriz A? A matriz A é uma matriz 2 por 3. Duas linhas, três colunas, ok? Sempre primeiro número de linhas, depois coluna. Linha por coluna, linha por coluna. A matriz B, também representada por parênteses. A matriz B, ela tem três linhas, ok? E agora ela tem duas colunas. Vejam que a ordem da matriz B é 3 por 2, 3 linhas por duas colunas. Diferente da matriz A, que é 2 por 3, a matriz B, 3 por 2, são matrizes diferentes, ok? Porque o primeiro número é linha, o segundo número é coluna. A matriz C vem representada agora por colchetes, então as duas formas que eu tenho de representar a matriz, ou é parênteses ou colchetes. Vejam que nessa matriz os elementos dela já são números irracionais, números decimais, negativos, positivos. Então, dentro da matriz, os elementos podem ser quaisquer. E qual é a ordem dessa matriz? 1, 2, 3, 4 linhas por 3 colunas. Então, a ordem da matriz C é 4 por 3. 4 linhas, 3 colunas. A matriz D, também representada por colchetes, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. E, por fim, uma matriz E, também representada por colchetes, 2 linhas e 2 colunas. Então, a matriz E é uma matriz 2 por 2. Vejam que aqui no finalzinho da nossa definição diz lá, é toda tabela composta por M vezes N elementos. Então, essa matriz 2 vezes 3 tem 6 elementos. 3 vezes 2 tem 6 elementos. 4 vezes 3, aqui vão ter 12 elementos. 3 vezes 3, 9 elementos. E, por fim, 2 vezes 2, 4 elementos. Então, a quantidade de elementos, basta a gente fazer a multiplicação de linhas por colunas. Tudo bem? Agora aqui a gente trouxe para vocês algumas classificações de matrizes. Algumas matrizes têm alguma característica em especial e por isso elas recebem uma classificação. Então, uma matriz linha, o próprio nome já diz. Linha é aquela matriz que vai possuir
apenas uma linha. Pode ter diversas colunas, mas linha somente uma. Então, a matriz A, 1 por 4. Uma linha com 4 colunas. Matriz linha, uma linha só. Então, a matriz coluna vai ser a matriz que possui apenas uma coluna. 5 por 1 são 5 linhas, mas somente uma coluna. Lembra sempre, linha por coluna. Linha por coluna. E mais uma matriz é a matriz nula, o próprio nome já diz, é aquela matriz em que todos os seus elementos vão ser iguais a zero, independente da ordem dessa matriz. Aqui a gente tem N2. Por que N2? Porque é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, todos os elementos dela são zero. Então, por isso que ela se chama matriz nula. Aqui também, uma 2 por 3. Todos os seus elementos são iguais a zero. Então, matriz nula. Temos a matriz quadrada, que é uma matriz bem especial. O que é uma matriz quadrada? Aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, por exemplo, uma matriz A de ordem 2. Quando eu falo matriz A de ordem 2, eu já sei que ela tem 2 linhas e 2 colunas, como é esse caso aqui, ó. 2 linhas, 2 colunas. As matrizes quadradas, ela tem uma característica bem especial, porque elas possuem diagonais. Então, nesse caso da 2 por 2, essa diagonal aqui é chamada de diagonal principal e a outra diagonal, diagonal secundária. Essa ordem é bem importante. Então, aqui, diagonal principal, a outra diagonal secundária. Mais para frente, a gente vai ver que isso vai ser de extrema importância para a gente. Um segundo exemplo é a matriz B, 3. Uma matriz B de ordem 3, significa que então ela é 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Ela também vai ter sua diagonal principal e a sua diagonal secundária. Toda matriz quadrada possui diagonal principal e diagonal secundária. E a matriz C de ordem 4 são 4 linhas, 4 colunas, diagonal principal e diagonal secundária, ok? Agora, temos a matriz diagonal. Primeiro, para ela ser uma matriz diagonal, ela precisa ser matriz quadrada. Não posso pegar uma matriz que não seja quadrada e dizer que ela é diagonal. Não, a matriz diagonal tem que ser quadrada. Então, número de linhas igual ao número de colunas. Então, nesse caso, por exemplo, por que ela é, além de ser matriz quadrada, por que eu chamo ela de diagonal? Porque a sua diagonal principal, os elementos vão ser diferentes de zero. E os elementos que estão fora da minha diagonal principal, todos serão iguais a zero, ok? Por exemplo, aqui uma matriz de ordem 3, diagonal principal, todos os outros elementos fora da diagonal principal são iguais a zero. E uma 4 por 4, diagonal principal, todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero. Temos também uma matriz triangular superior e a matriz triangular inferior. Ambas têm que ser matriz quadrada. E o que ela tem de especial? Então, abaixo da diagonal principal, todos os seus elementos são iguais a zero. Vejam que na parte de cima não é igual a zero, só na parte inferior. Apesar do nome ser superior, é abaixo da diagonal principal igual a zero. Já a matriz triangular inferior, ela também é quadrada, porém, os elementos iguais a zero estão acima da diagonal principal. É ao contrário mesmo. Então, na triangular superior, o triângulo fica abaixo da diagonal principal. E na triangular inferior, os elementos iguais a zero ficam acima da diagonal principal. Tudo bem? Temos a outra matriz que é bem importante, que é a matriz identidade.
A matriz identidade, ela precisa ser uma matriz quadrada e precisa ser matriz diagonal. Mas, além disso, ela tem uma característica mais especial. Qual é? Que na sua diagonal principal, os elementos sempre vão ser iguais a 1. Então, diagonal principal, todos os elementos iguais a 1, e o que fica fora da diagonal principal, todos iguais a 0. Então, uma matriz identidade de ordem 3, tudo que está na diagonal principal é 1, e o que fica fora dela é 0. Uma matriz identidade de ordem 4, tudo que está na diagonal principal é igual a 1 e o que fica fora dela é igual a 0. Então, a matriz identidade é bem importante. Ela tem que ser matriz quadrada e tem que ser matriz diagonal. Mas, além de ser diagonal, todos os elementos da diagonal principal têm que ser igual a 1. Tudo bem? Agora, nós vamos ver a matriz oposta. O que é uma matriz oposta? É uma matriz multiplicada por menos 1 e a matriz oposta da matriz A é menos A. Então, portanto, basta inverter o sinal dos elementos da matriz. Então, por exemplo, aqui foi dada uma matriz A, nesse caso indicado por colchetes, com 2 linhas e 3 colunas, então uma 2 por 3. Para eu obter a matriz oposta dela, basta eu fazer o quê? Inverter os sinais dos elementos de todos. Então, essa é a matriz A sua oposta vai ser a menos A, e eu vou inverter todos os sinais. Então, eu tinha mais 1, menos 1. Mais 1,5 fica menos 1,5. Mais 2 fica menos 2. Menos 3,5 fica mais 3,5. Mais 4 fica menos 4 e o 0, que é elemento neutro, continua 0. Então, matriz oposta, invertemos os sinais dos elementos. E a matriz transposta, então, oposta, eu troquei o sinal. A matriz transposta, dada uma matriz A de ordem M por N, denomina-se matriz transposta de A, indicada por A e um T em cima, a matriz de ordem N por M, cujas linhas são ordenadamente iguais às colunas de A. O que quer dizer isso? Eu tenho uma matriz A, M por N, a sua transposta ela vai ser N por M, então eu troquei o número da linha pelo número da coluna. Então, como que ficaria então? Eu tenho essa matriz A e agora eu vou encontrar a sua transposta. Então, a matriz A tem 2 linhas e 3 colunas. Na matriz transposta, o que vai acontecer? A gente inverte essa ordem. Então, a matriz A é 2 por 3. A sua transposta, ela vai ser ao contrário. Ao invés de ter 3 colunas, ela vai ter 3 linhas. E ao invés de ter 2 linhas, ela vai ter 2 colunas. Então, a gente vai ter que a matriz transposta é 3 por 2. Vamos só corrigir aqui. Então, a sua matriz transposta vai ser 3 por 2. Então, eu tinha 2 por 3, a transposta vai ser 3 por 2. Porque a transposta nada mais é do que trocar linha por coluna. O que era uma linha, na sua transposta vira uma coluna. Então, como que ficaria a matriz A transposta? Tá aqui. Tá, mas o que é isso? Ela tem lá 3 linhas e 2 colunas. Então, a primeira linha era 1, 1,5 e 2. Primeira linha vai virar o quê? Primeira coluna. 1, 1,5 e 2. Segunda linha vai virar segunda coluna. Menos 3,5, 4 e 0. Menos 3,5, 4 e 0. O que era linha, vira coluna. O que era linha, vira coluna. Observem que diz lá, ó, ordenadamente. Então, vai repetir igualzinho a ordem, só que ao invés de ser uma linha, na transposta ela vira coluna. Então, é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais.